Ao passar pelo jardineiro, o milionário ficou paralisado ao vê-lo com o colar que seu filho usava no dia em que desapareceu. Christopher dirigia seu carro luxuoso pelo caminho sinuoso que levava à sua vasta propriedade. Apesar do conforto que suas riquezas poderiam comprar, uma sombra de solidão se refletia em seu olhar enquanto observava os jardins meticulosamente cuidados através da janela escurecida. Ao longe, avistava-se a figura de um jovem que, sob o sol do meio-dia, trabalhava a terra com um afinco que revelava mais do que uma mera dedicação laboral. Raul, com as mãos cobertas de terra, plantava meticulosamente novas flores, cada movimento um reflexo de seu profundo respeito pela natureza. Seus pensamentos, no entanto, frequentemente se perdiam em perguntas sobre sua origem, perguntas que o acompanhavam desde sua mais tenra infância no orfanato. O colar pendurado em seu pescoço, uma pequena joia de opala envolta em prata, era sua única conexão com uma mãe que mal se lembrava. O barulho de um carro parando quebrou a quietude do jardim. Christopher saiu do veículo, sua figura imponente contrastando com a serenidade do ambiente. Aproximou-se de Raul, que interrompeu seu trabalho e se endireitou, limpando as mãos na calça antes de cumprimentar seu empregador com respeito. Raul, notei sua dedicação nesses dias. O jardim não parecia tão vivo há anos, disse Christopher com um tom que tentava ser amigável, mas que deixava transparecer sua habitual reserva emocional. Obrigado, senhor. Os jardins falam, é só uma questão de ouvi-los, respondeu Raul, sua voz carregada de uma sinceridade que surpreendeu Christopher, que não estava acostumado a tais interações humanas profundas. Christopher assentiu, observando por mais um momento o jovem antes de acrescentar, é evidente que você põe seu coração no que faz. Isso é raro de encontrar. O jardim me faz sentir próximo de algo e inatingível. Talvez seja apenas imaginação minha, confessou Raul, permitindo-se uma rara janela para sua alma. Este colar era da minha mãe. É tudo o que tenho dela e, de alguma forma, trabalhar a terra me faz sentir que não estamos tão distantes. A menção do colar atraiu o olhar de Christopher, que o observou atentamente, sua mente lutando para conectar fragmentos de memórias há muito enterradas. É uma bela lembrança para se guardar, disse finalmente, esforçando-se para manter a compostura. Você já sentiu que um simples objeto pode ser uma ponte para todo um mundo que nunca conheceu? Perguntou Raul, sua pergunta retórica ressoando mais do que ele antecipava na mente de Christopher. Todos temos algo que nos ancora ao passado. Às vezes, esses ancoradores são tudo o que precisamos para encontrar nosso caminho no presente, respondeu Christopher, suas palavras mais para si mesmo do que para Raul. Enquanto Christopher se afastava, prometendo a si mesmo manter uma maior distância daquele perturbador sentimento de familiaridade que Raul evocava, o jovem jardineiro ficou olhando para o colar. Sabia que o caminho para descobrir suas raízes estava apenas começando e algo dentro dele dizia que a resposta estava muito mais próxima do que ele havia imaginado. À medida que o sol começava a declinar, pintando de laranja e rosa o céu sobre a majestosa mansão, Christopher encontrava difícil concentrar-se em seus documentos e na tela de seu computador. As palavras de Raul, especialmente sua pergunta sobre os objetos como pontes para mundos desconhecidos, ressoavam em sua mente com uma intensidade que ele não esperava. Finalmente, decidido a limpar seus pensamentos, dirigiu-se novamente aos jardins, um lugar que sempre lhe servirá de refúgio em momentos de introspecção. Raul, por sua vez, permanecerá no jardim muito além de seu horário habitual. Com cada planta que cuidava, sentia que de alguma forma se aproximava mais das respostas que tanto buscava sobre sua origem. Estava absorto em sua tarefa quando notou a figura de Christopher se aproximando pela segunda vez no dia, algo incomum para o reservado proprietário. Christopher parou a alguns passos de Raul, observando como o jovem cuidava cuidadosamente de uma roseira. Você tem um bom toque com as plantas. É como se pudesse se comunicar com elas, comentou, tentando iniciar uma conversa que esperava distrair seus próprios pensamentos confusos. Acho que todos podemos, se realmente nos dermos o tempo para ouvir, respondeu Raul, sem levantar os olhos da flor que acabará de liberar de ervas daninhas. Me ensinaram que as plantas são como as pessoas, precisam de atenção e cuidado para florescer. A analogia tocou uma fibra sensível em Christopher, que por um instante permitiu que sua fachada impenetrável se suavizasse. Isso é muito verdade.
Às vezes me pergunto se descuidei do meu próprio jardim, por assim dizer. Raul olhou para Christopher, captando a metáfora e sentindo uma onda de empatia pelo homem que até há pouco conhecia apenas como um chefe distante. Nunca é tarde para começar a cuidar dele, senhor. O jardim sempre responde bem quando finalmente lhe damos o que precisa. Houve um momento de silêncio carregado de um entendimento tácito. Christopher ajoelhou-se ao lado de Raul, apontando para uma planta próxima. E esta? Parece que tem lutado um pouco. É um arbusto de azaleia. São resistentes, mas este tem estado um pouco descuidado. Um pouco de poda e cuidado extra deverá estar bem para a próxima primavera, explicou Raul, mostrando-lhe como cortar os galhos mortos. Enquanto trabalhavam juntos, o silêncio entre eles foi preenchido por um sentimento de camaradagem que nenhum dos dois esperava. Finalmente, Christopher se atreveu a perguntar: Raul, esse colar que você usa, e posso vê-lo mais de perto? Raul assentiu, desprendendo o colar do pescoço com cuidado e passando-o para Christopher. Enquanto Christopher o segurava, seu pulso acelerou ao reconhecer a delicada gravação na prata, um desenho único que ele mesmo havia esboçado anos atrás. Eu o reconheço, murmurou Christopher, mais para si mesmo do que para Raul. Este desenho, e eu fiz para alguém muito especial há muito tempo. Raul observou Christopher, percebendo a carga emocional de suas palavras. Era alguém importante para o senhor? Christopher levantou os olhos, encontrando o olhar inquisitivo de Raul. Mais do que palavras podem expressar. E agora percebo que talvez, só talvez, haja muito mais sobre o que precisamos conversar, você e eu. No ar fresco do crepúsculo, ambos os homens perceberam que estavam à beira de descobertas que poderiam mudar suas vidas para sempre. Com o colar como testemunha silenciosa de sua crescente conexão, decidiram adiar a conversa para o dia seguinte, sob o mesmo sol que havia sido testemunha de seu encontro singular. Na manhã seguinte, o céu estava claro, um azul profundo que se estendia vasto e sem limite sobre a mansão de Christopher. O ar carregava consigo uma promessa de revelações e tanto Christopher quanto Raul estavam imersos em seus próprios pensamentos enquanto o sol subia. Christopher, após uma noite de pouco descanso e muitas reflexões, havia decidido que era o momento de enfrentar o passado com a verdade que havia evitado durante anos. Raul chegou cedo ao jardim, como de costume, mas encontrou que suas tarefas habituais não conseguiam capturar toda a sua atenção. A conversa do dia anterior com Christopher e o reconhecimento do colar por parte deste haviam acendido uma faísca de esperança e curiosidade sobre os segredos que poderiam estar prestes a serem revelados. Não passou muito tempo antes de que Christopher se aproximasse dele no jardim, com um semblante mais sério e decidido do que de costume. Raul, precisamos conversar sobre algo importante. Você poderia me acompanhar até meu escritório? Raul assentiu, sentindo seu coração começar a bater mais forte ante a antecipação do que estava por vir. Juntos, caminharam em silêncio até a casa, cada passo aumentando a tensão e a expectativa. Uma vez no escritório, um espaço cheio de livros e lembranças de viagens pelo mundo, Christopher convidou Raul a se sentar. Levou um momento para organizar seus pensamentos antes de falar. Ontem, quando você mencionou sua mãe e me mostrou aquele colar e me fez lembrar de alguém muito especial. Foi meu primeiro amor e eu mesmo desenhei aquele colar como presente para ela. Raul ouvia absorto em cada palavra enquanto Christopher continuava. Nos amávamos profundamente, mas nossas famílias tinham outras expectativas e fomos obrigados a nos separar. Foi uma época dolorosa para ambos. Você sabe o que aconteceu com ela depois disso? Perguntou Raul, sua voz cheia de uma mistura de temor e esperança. Christopher olhou para o chão, depois lentamente levantou os olhos para Raul. Depois que nos separamos, perdi todo o contato com ela. Tudo o que restou foi a lembrança e a dor do que poderia ter sido. Mas vendo este colar, não posso deixar de me perguntar. Raul, como este colar chegou às mãos de sua mãe? Raul respirou fundo antes de responder. Foi o último presente de minha mãe antes de morrer. Ela sempre me disse que era algo muito precioso para ela, mas nunca soube mais do que isso. Christopher se levantou e se aproximou da janela, olhando para os jardins que tanto amava. Acho que é possível, e é possível que sua mãe e meu primeiro amor sejam a mesma pessoa.
As palavras caíram entre eles como uma pedra em um lago tranquilo, enviando ondas de choque emocional pela sala. Raul sentiu como se o chão sob ele se movesse, suas emoções girando entre a incredulidade e a possibilidade de uma conexão que nunca havia imaginado. Você acha que poderia ser? A pergunta de Raul ficou suspensa no ar, temerosa de ser completada. Christopher se voltou para ele, sua expressão uma mistura de tristeza e esperança. Não sei com certeza, Raul, mas as coincidências são grandes demais para serem ignoradas. Precisamos explorar isso mais a fundo. Ambos os homens concordaram em buscar mais informações, revisar velhas cartas e fotos que Christopher havia guardado. Sabiam que o caminho à frente seria emocionalmente desafiador, mas também sentiam que as respostas que encontrariam seriam essenciais para preencher os vazios de seus corações. Enquanto saíam do escritório para começar sua busca, ambos compartilhavam um novo laço, tecido não apenas de perguntas e mistérios, mas também de uma esperança silenciosa de que juntos poderiam descobrir a verdade de seu passado compartilhado. A luz tênue do entardecer se filtrava através das janelas do escritório de Christopher, banhando a sala com um brilho suave que contrastava com a intensidade da conversa que se desenvolvia dentro. Raul e Christopher estavam sentados um frente ao outro, rodeados de velhas fotografias e cartas desbotadas pelo tempo, evidência de um passado que ambos estavam ansiosos para decifrar. Christopher pegou uma carta manchada pelo tempo entre seus dedos trêmulos e a estendeu para Raul. Encontrei isto, e é uma das últimas cartas que ela escreveu antes de nossa comunicação ser completamente cortada, disse com voz quebrada. A carta revelava palavras de amor e desespero, um testemunho da dor que havia causado a separação forçada. Raul pegou a carta com cuidado, seus olhos percorrendo cada palavra, cada linha, buscando algo, qualquer coisa que pudesse conectá-lo ainda mais com a mulher que só conhecia através de um colar e fragmentos de memórias contadas por outros. Essas palavras, e parecem tão reais, tão próximas, murmurou, sentindo a emoção apertar seu peito. Christopher assentiu, observando atentamente a reação de Raul. Há algo mais que descobri que você precisa saber, começou, fazendo uma pausa para garantir que suas palavras capturassem completamente a atenção de Raul. Pouco depois de nossa separação, ela estava esperando um filho. Não tinha ideia até encontrar estas cartas entre seus pertences depois que ela se foi. O ar pareceu parar na sala enquanto Raul absorvia as palavras. O impacto da revelação o deixou momentaneamente sem fala, sua mente lutando para aceitar a magnitude do que acabará de ouvir. Você está dizendo que, poderia ser eu? Que sou seu filho? A voz de Raul era apenas um sussurro, carregada de um turbilhão de emoções. Christopher assentiu lentamente, seu olhar fixo em Raul. Tudo parece indicar que sim. Se eu soubesse. Você não precisa se explicar, interrompeu Raul, sua voz firme apesar do turbilhão interior. Isso é, e muito para processar. Eu sei, e lamento profundamente. Se eu tivesse alguma ideia, nada teria me impedido de procurá-la, explicou Christopher, sua voz carregada de remorso e dor. Raul se levantou e caminhou até a janela, olhando para os vastos jardins que agora se tingiam com as cores do crepúsculo. Isso muda tudo, disse finalmente, voltando seu olhar para Christopher. Mas também oferece uma oportunidade. Uma oportunidade para que eu entenda quem sou realmente e de onde venho. Christopher se levantou e se juntou a Raul junto à janela. E estou aqui para o que precisar. Para descobrir mais sobre sua mãe, sobre nós. Você não está sozinho nisso, Raul. O jovem assentiu, permitindo que um sentimento de resolução acalmasse as águas turbulentas de seu espírito. Obrigado, isso significa muito para mim. Precisarei de um tempo para entender tudo isso, para assimilá-lo. Claro, todo o tempo que precisar, afirmou Christopher, colocando uma mão sobre o ombro de Raul em um gesto de apoio e conexão. Juntos, pai e filho olharam para o horizonte, contemplando não apenas o fim do dia, mas também o começo de um novo capítulo em suas vidas, cheio de possibilidades e promessas de redescoberta. As primeiras luzes do amanhecer banhavam a mansão em tons dourados enquanto Raul e Christopher, cada um em seu respectivo quarto, refletiam sobre as revelações do dia anterior.
Embora o novo dia prometesse clareza, ambos os homens enfrentavam a incerteza e a maranha de emoções que as recentes notícias haviam desencadeado. Raul se levantou cedo, como era seu costume, mas naquela manhã, em vez de se dirigir diretamente ao jardim, parou em frente a um pequeno espelho em seu quarto. Observando seu reflexo, buscava traços de Christopher em suas próprias feições. A revelação de sua paternidade não apenas abalara sua percepção de si mesmo, mas também de como via o mundo ao seu redor. Christopher, por sua vez, encontrava-se em seu escritório, rodeado de mais cartas e fotografias, tentando reconstruir a cronologia dos eventos que levaram à separação de seu amor e à posterior desconexão de seu filho. Com cada documento, sentia como o peso do passado e a responsabilidade pelo futuro se tornavam mais palpáveis. Depois de algumas horas, Christopher decidiu que era hora de enfrentar a situação diretamente. Chamou Raul ao seu escritório, com a intenção de lhe oferecer mais detalhes sobre sua mãe e talvez ajudar ambos a entenderem melhor seu passado compartilhado. Raul, gostaria que soubesse mais sobre sua mãe, sobre nós, começou Christopher, enquanto indicava a Raul que se sentasse à sua frente. Raul assentiu, seu coração batendo com expectativa. Christopher pegou uma fotografia desgastada pelo tempo e a entregou a Raul. Era uma imagem de uma jovem sorridente, radiante, com olhos cheios de vida e esperança. Ela era incrível, cheia de vida e ambições. Nos conhecemos na universidade e rapidamente nos tornamos inseparáveis, relatou Christopher, sua voz tingida de nostalgia. Como ela era no dia a dia? O que gostava de fazer? Perguntou Raul, ansioso por cada detalhe que pudesse lhe dar uma imagem mais clara da mãe que mal lembrava. Ela amava a natureza, assim como você. Passávamos horas caminhando por trilhas, conversando sobre tudo e sobre nada. Tinha um espírito aventureiro, sempre curiosa, sempre aprendendo, continuou Christopher, enquanto passava outra fotografia a Raul, desta vez dos dois juntos em um piquenique. Quando nossas famílias nos separaram, foi devastador para ambos. Ela queria lutar contra isso, mas as pressões eram grandes demais. Quando me mudei para cá, perdi todo o contato com ela, explicou Christopher, a tristeza marcando cada palavra. Raul ouvia em silêncio, absorvendo cada palavra, cada emoção transmitida. E depois disso, nunca soube mais dela. Não, até encontrar você. E agora, olhando para você, vejo tanto dela em você. Sua força, sua bondade, disse Christopher, olhando diretamente para Raul, seus olhos cheios de um entendimento renovado. O resto do dia passaram revisando mais cartas e fotos, reconstruindo juntos a história de uma vida que havia sido interrompida, mas que agora encontrava um novo capítulo. Raul sentia como as peças do quebra-cabeça de sua identidade começavam a se encaixar e, embora o processo fosse emocionalmente exaustivo, também era libertador. Ao cair da noite, ambos os homens estavam no jardim, o lugar que havia iniciado sua conexão. Obrigado por compartilhar tudo isso comigo. Sinto que estou começando a entender não apenas quem ela era, mas também quem eu sou, disse Raul, sua voz firme, mas cheia de emoção. Christopher assentiu, colocando uma mão sobre o ombro de Raul. E eu também, Raul. Também estou aprendendo. E embora o passado tenha suas sombras, o futuro é algo que podemos construir juntos. Juntos, pai e filho observaram o sol se pôr, seus últimos raios iluminando o jardim, símbolo de um novo começo e da esperança que agora compartilhavam. À medida que a nova realidade de sua relação se assentava, Christopher e Raul começaram a explorar mais profundamente, não apenas seus vínculos familiares, mas também sua conexão emocional e seu passado compartilhado. Christopher, determinado a reparar os anos de desconexão, organizou uma pequena viagem para ambos, um percurso pelos lugares que haviam sido significativos em sua relação com a mãe de Raul. Era um dia claro e fresco quando ambos subiram no carro de Christopher, um veículo espaçoso e confortável, ideal para a viagem introspectiva que tinham pela frente. Raul olhava pela janela, observando como a paisagem urbana dava lugar às zonas mais rurais, cada quilômetro percorrido um passo em direção à compreensão de sua origem. O primeiro destino foi uma pequena livraria em uma cidade próxima, um lugar que, segundo Christopher, havia sido um refúgio para os amantes dos livros como ele e a mãe de Raul. Ela amava este lugar, comentou Christopher, enquanto entravam.
Passávamos horas aqui, lendo, discutindo nossas descobertas. Era nosso pequeno escape do mundo. Raul tocava as lombadas dos livros com reverência, imaginando sua mãe percorrendo aquelas mesmas prateleiras. Gostaria de tê-la conhecido naquela época, vê-la em seu elemento, disse, sua voz carregada de uma melancolia doce. Acho que você teria adorado ver sua paixão pela literatura. Ela sempre dizia que os livros eram portas para outros mundos, respondeu Christopher, sorrindo ao lembrar. Juntos, compraram alguns livros, cada um escolhendo títulos que acreditavam que a mãe de Raul teria gostado. O próximo lugar foi um parque onde costumavam ir, uma área vasta com trilhas que serpenteavam entre árvores antigas e vistas para o lago. Vínhamos aqui para caminhar e falar sobre o futuro, sobre o que esperávamos alcançar, explicou Christopher, enquanto caminhavam. Era um lugar de esperança para nós. Raul ouvia atentamente, absorvendo cada detalhe. Pararam em um banco, o mesmo onde Christopher e sua amada costumavam se sentar. Sentados ali, compartilharam um momento de silêncio, cada um perdido em seus pensamentos, mas juntos em sua rememoração. Obrigado por me mostrar tudo isso. Sinto que estou começando a conhecê-la através de suas lembranças, disse Raul, sua gratidão evidente em seu tom. Christopher assentiu, colocando uma mão sobre o ombro de Raul. É o mínimo que posso fazer. Ela teria querido que você conhecesse essas partes de sua vida, as partes que a faziam quem era. À medida que o dia se aproximava do fim, decidiram visitar um último lugar, o velho cais onde Christopher havia proposto o casamento. O cais estava banhado pela luz dourada do entardecer, as águas do lago refletindo as cores do céu. Foi aqui que tudo parecia possível, disse Christopher, sua voz cheia de emoção. E embora as coisas não tenham saído como esperávamos, sempre guardei este lugar em meu coração como um símbolo do nosso amor. Raul, movido pela história e pelo significado do lugar, encontrou-se refletindo sobre as voltas inesperadas da vida. É estranho como a vida nos leva por caminhos que nunca esperamos, refletiu em voz alta. É verdade, concordou Christopher. Mas o importante é que, apesar de tudo, encontramos nosso caminho de volta um ao outro. E agora podemos olhar para frente, juntos. Enquanto o sol se punha completamente, pai e filho ficaram olhando o lago, sentindo que, apesar dos anos perdidos, o futuro oferecia uma oportunidade para reconstruir e fortalecer um laço que nunca deveria ter sido quebrado. No silêncio compartilhado, ambos entenderam que aquele dia não havia sido apenas uma viagem através da geografia, mas uma viagem emocional que os havia unido mais profundamente do que nunca. Depois de sua emotiva viagem aos lugares que haviam sido significativos na vida da mãe de Raul, tanto Christopher quanto Raul sentiram que era hora de enfrentar outro aspecto de seu passado, a família de Christopher. Este encontro não seria fácil, dada a história de desaprovação e as expectativas sociais que originalmente haviam forçado a separação entre Christopher e a mãe de Raul. Certa manhã, enquanto o sol mal começava a aquecer o ar fresco da primavera, Christopher sentou-se em seu escritório, redigindo cuidadosamente os convites para uma reunião familiar. Decidiu que era essencial ser transparente sobre os motivos da reunião, revelando a existência de Raul e a história oculta que muitos na família haviam ignorado ou talvez preferido esquecer. Acho que é importante que eles saibam toda a verdade, Raul. Não será fácil, mas é necessário, disse Christopher, enquanto selava o último dos convites. Raul assentiu, ciente da tensão que este encontro poderia gerar. Estou pronto para enfrentá-lo. Faz parte de descobrir quem sou, respondeu com determinação. No dia da reunião, a mansão de Christopher estava impecável, cada detalhe cuidadosamente arranjado para a ocasião. Um a um, os familiares começaram a chegar, suas expressões variando entre a curiosidade e o ceticismo. Christopher recebeu cada convidado com uma calma aparente, embora seu nervosismo interno fosse palpável. Uma vez que todos estavam presentes, Christopher começou seu relato. Explicou como havia descoberto a verdade sobre Raul e revelou a história de amor que havia mantido em segredo durante tantos anos. Raul é meu filho e ele merece ser reconhecido como tal, concluiu Christopher, sua voz firme apesar da tensão na sala. O silêncio que se seguiu foi denso, interrompido finalmente pela voz de um dos tios de Christopher, um homem de aparência severa e tradicional. Isso é inaceitável, Christopher.
Como pôde esconder isso durante tanto tempo? E agora espera que simplesmente aceitemos esta situação? Raul sentiu uma onda de rejeição, mas antes que pudesse responder, Christopher interveio. Não é uma questão de escolha. É a verdade. Uma verdade que não escolhi, mas que agora enfrento com honestidade. Raul não tem culpa das decisões do passado. Enquanto alguns familiares murmuravam entre si, uma das primas de Christopher, uma jovem com uma mente mais aberta, levantou-se. Acho que deveríamos dar as boas-vindas a Raul. Todos temos segredos e o que Christopher fez requer coragem. Raul é parte de nossa família, gostemos ou não. A declaração da prima iniciou um debate entre os membros da família, alguns expressando seu apoio e outros sua firme desaprovação. O encontro tornou-se um reflexo das tensões e divisões dentro da família, mas também da possibilidade de mudança e aceitação. No final da reunião, embora nem todos aceitassem Raul, houve um reconhecimento geral de seu lugar na família. Raul e Christopher, aliviados mas exaustos pelas emoções do dia, retiraram-se para o jardim. Independentemente do que pensem, nada muda quem você é para mim, disse Christopher, colocando um braço ao redor dos ombros de Raul. E isso é tudo o que preciso, respondeu Raul, olhando para os jardins que tanto amava e que agora simbolizavam seu novo começo na vida. Juntos, pai e filho enfrentaram o ocaso mais unidos do que nunca, fortalecidos pelas provas do dia e com a esperança de um futuro em que finalmente poderiam ser uma família completa. O sol mal começava a despontar no horizonte quando Christopher e Raul, ainda afetados pelas emoções do dia anterior, decidiram começar o dia nos jardins, o lugar que os havia unido e que agora simbolizava seu renovado laço. Enquanto caminhavam pelos caminhos recém-umedecidos pelo orvalho, a calma da madrugada oferecia-lhes um respiro necessário. Acho que depois de tudo o que aconteceu, é importante refletirmos sobre o que realmente valorizamos, começou Christopher, quebrando o silêncio matutino. E para mim, esse valor está no tempo que podemos passar juntos agora, não importa o que o mundo pense. Raul assentiu, apreciando a tranquilidade do jardim que tanto cuidava. É curioso como o jardim nos ensina isso. Cada planta, cada flor que cresce aqui nos diz algo sobre a paciência e o tempo, que tudo cura. À medida que o dia avançava, decidiram dedicar tempo a trabalhar juntos no jardim, algo que não faziam desde a revelação de seu parentesco. Enquanto podavam e plantavam, a conversa fluiu naturalmente para temas mais profundos. Raul, há algo que preciso lhe contar, algo que pode mudar a forma como você vê este lugar e tudo o que temos falado, disse Christopher, parando junto a um velho carvalho. Sob seus galhos, revelou que parte da fortuna que havia usado para manter a mansão e os jardins vinha de negócios que não eram completamente éticos em seus inícios. Raul ficou olhando para Christopher, surpreso com a confissão. A notícia adicionou uma camada de complexidade à sua já tumultuada relação. O que isso significa para nós agora? Perguntou cautelosamente. Significa que tenho a responsabilidade de corrigir esses erros, de garantir que nosso futuro não esteja manchado pelas sombras do passado, respondeu Christopher, olhando para Raul com sinceridade. Quero que esta propriedade, que tanto lhe deu e nos uniu, represente algo bom, não só para nós, mas para a comunidade. Raul refletiu sobre as palavras de Christopher, sentindo um respeito crescente pela vontade de seu pai de corrigir erros passados. Então vamos trabalhar juntos, não só para manter este lugar bonito, mas também para torná-lo um símbolo de mudança e crescimento. Inspirados pela conversa, passaram o resto do dia planejando como poderiam usar a mansão e os jardins para benefício comunitário, como oferecer workshops de jardinagem e sustentabilidade, ou abrir os jardins para visitas educativas de escolas locais. À medida que o sol começava a se pôr, dirigiram-se para casa, sentindo-se mais unidos do que nunca. A honestidade de Christopher e a aceitação de Raul haviam criado um novo fundamento para sua relação, um construído sobre a verdade e o compromisso compartilhado com um futuro melhor. Essa noite, enquanto jantavam no terraço, observando como as últimas luzes do dia se desvaneciam, Christopher levantou sua taça em um brinde. Pelo tempo, que nos ensina, nos cura e nos dá a oportunidade de crescer juntos. E pelo jardim, que nos lembra que mesmo as coisas mais belas requerem tempo e cuidado para florescer, acrescentou Raul, brindando com Christopher.
Ambos os homens sabiam que o caminho à frente estaria cheio de desafios, mas também entenderam que, assim como o jardim que tanto amavam, a paciência e o trabalho árduo trariam consigo beleza e renovação. Assim, com o céu estrelado como testemunha, comprometeram-se a trabalhar juntos em direção a um futuro onde o tempo e o esforço cultivariam algo verdadeiramente valioso. Enquanto avançavam na transformação dos jardins e da mansão em um centro de aprendizado e sustentabilidade, Christopher e Raul estavam cada dia mais ocupados com planejamentos e renovações. Uma manhã, enquanto se dirigiam ao jardim, encontraram uma caixa antiga e desgastada, colocada de maneira anônima na entrada da mansão. Não havia notas nem indicações de quem poderia tê-la deixado lá, apenas o mistério que envolvia sua presença. "O que você acha que é isso?", perguntou Raul, observando a caixa com cautela e curiosidade. "Não faço ideia, mas parece bastante velha." "Alguém deve ter querido que a encontrássemos", respondeu Christopher com uma mistura de surpresa e desconfiança. Juntos, levaram a caixa para o escritório e, com certa precaução, a abriram para revelar seu conteúdo, uma coleção de cartas antigas e várias fotografias desbotadas pelo tempo. As fotografias mostravam uma mulher jovem, claramente a mãe de Raul, na companhia de um homem que Raul nunca havia visto. As cartas, cuidadosamente seladas e organizadas, estavam dirigidas a Christopher, mas assinadas por um nome desconhecido para Raul, Alexander Marlov. "Quem é Alexander Marlov?", perguntou Raul, olhando para Christopher, que parecia perder a cor por um momento. Respirando fundo, Christopher explicou: "Foi um amigo próximo, alguém que sua mãe conheceu depois que nos separamos. Não fazia ideia de que mantinham contato ou que havia algo mais entre eles." Decidiram ler as cartas juntos, descobrindo que detalhavam uma relação intensa e emocional entre a mãe de Raul e Alexander, que evidentemente havia sido mais do que um simples amigo. As cartas falavam de amor, de planos futuros e de um desejo de começar uma nova vida juntos, algo que nunca chegou a se materializar. "Isso é muito para assimilar", admitiu Raul, sentindo-se desestabilizado ao ver como a imagem que tinha de sua mãe começava a mudar. "Parece que minha mãe tinha uma história que eu não conhecia, uma parte de sua vida que estava completamente oculta." Christopher assentiu, compartilhando o sentimento de surpresa e confusão. "É complicado, Raul. É doloroso saber que houve outro em sua vida, mas também revela quanto ela teve que enfrentar sozinha." O resto do dia passaram discutindo o que haviam encontrado, processando juntos as revelações. Raul, embora inicialmente perturbado, começou a ver sua mãe como uma figura mais complexa e profundamente humana, com suas próprias lutas e desejos. "Acho que isso nos mostra o quão pouco realmente sabemos sobre as pessoas, mesmo aquelas que amamos", refletiu Raul. "E talvez isso esteja bem. Nos lembra de manter a mente e o coração abertos." Christopher refletiu sobre como sua relação com Raul poderia ajudar a reconciliar aqueles aspectos de seu passado que ainda o atormentavam. "Talvez seja a hora de ambos aceitarmos que o passado tem muitas facetas e que o importante é o que decidimos fazer agora", sugeriu. Concordaram em manter as cartas e fotografias como parte de sua história familiar, um testemunho das vidas interconectadas e das emoções que transcendem o tempo. Com este novo compromisso, prometeram seguir em frente, utilizando o que aprenderam para fortalecer ainda mais sua relação e seu projeto comum nos jardins. Após a descoberta das cartas e fotografias, Christopher e Raul estavam imersos em um mar de emoções complexas. As revelações sobre a vida secreta da mãe de Raul os haviam levado a repensar muitas das histórias que haviam construído sobre ela. Decididos a não deixar que esses segredos obscurecessem seu futuro, propuseram-se a enfrentar juntos qualquer outro desafio que surgisse, fortalecendo seu laço no processo. Uma manhã, enquanto revisavam os últimos detalhes para a inauguração dos jardins como centro educativo, receberam a visita inesperada de um homem de aparência distinta, que se apresentou como Julia Marlov. "Sou filho de Alexander Marlov", explicou, seu tom sério e olhar intenso. "Vim porque acho importante que saibamos mais um sobre o outro agora que nossas histórias estão tão entrelaçadas." Raul e Christopher trocaram um olhar surpreso antes de convidar Julia a entrar no escritório. Lá, Julia revelou mais cartas e documentos que lançavam luz sobre a relação entre seu pai e a mãe de Raul. "Meu pai amou profundamente sua mãe, Raul. E quando ela faleceu, foi um golpe devastador para ele.
Achei conveniente que você soubesse disso. Raul, sentindo como se cada nova informação o afastasse mais da mulher que acreditava conhecer, ouviu em silêncio. Obrigado por trazer isso, disse finalmente, a confusão clara em sua voz. É muito para processar, mas é melhor conhecer toda a história. A conversa que se seguiu foi intensa e reveladora. Julian compartilhou lembranças e anedotas de seu pai com a mãe de Raul, pintando um retrato de uma mulher cheia de vida e amor, mas presa em circunstâncias difíceis. Christopher, por sua vez, esforçava-se para manter a compostura, sentindo-se como um intruso em uma história que mal começava a compreender. Acho que é importante que, apesar de tudo, reconheçamos que os segredos do passado não devem ter o poder de definir nosso futuro, disse Christopher, dirigindo-se tanto a Raul quanto a Julian. O que construímos aqui, o que estamos tentando fazer com os jardins, é um testemunho disso. Inspirados por essas palavras, decidiram que a inauguração do centro educativo seria também uma cerimônia em memória da mãe de Raul. Organizaram um evento com discursos e atividades que refletissem não só seu amor pela natureza, mas também seu espírito empreendedor e sua capacidade de amar intensamente. No dia do evento, o jardim estava cheio de convidados, a comunidade local, familiares e amigos, todos reunidos para celebrar a abertura oficial e prestar homenagem a uma vida que havia tocado muitas pessoas de maneira profunda. Raul e Christopher, junto com Julian, compartilharam discursos emocionantes que não só lembravam a mãe de Raul, mas também falavam de reconciliação, crescimento e esperança. Enquanto o sol se punha e os convidados começavam a se dispersar, Raul e Christopher ficaram um momento em silêncio, olhando para os jardins que agora simbolizavam muito mais do que seu projeto pessoal. Eram um legado de amor, erros, aprendizado e, acima de tudo, de união. Obrigado, pai, por estar comigo nisso, disse Raul, sua voz cheia de emoção. Não poderia ter pedido um final melhor para um capítulo tão complicado. Christopher, sentindo-se mais unido a Raul do que nunca, assentiu. E eu estou agradecido por ter a oportunidade de estar aqui com você. Este é apenas o começo de muitas coisas boas. Com o crepúsculo tingindo de cores quentes o céu sobre eles, ambos sabiam que, apesar das surpresas e revelações do passado, o futuro lhes oferecia um caminho cheio de possibilidades. E enquanto os jardins floresciam ao seu redor, também florescia sua relação, fortalecida pelas provas e pelos momentos compartilhados. Após o emocionante e revelador evento de inauguração do centro educativo e a cerimônia em memória da mãe de Raul, os dias na mansão adquiriram um novo sentido de propósito e paz. O jardim, agora um símbolo vibrante de legado e aprendizado, estava mais belo do que nunca, refletindo o cuidado e a dedicação que Raul e Christopher continuavam investindo nele. Uma tarde tranquila, enquanto caminhavam pelos caminhos recém-decorados com flores de todas as tonalidades imagináveis, Christopher refletiu em voz alta, compartilhando seus pensamentos com Raul. Esses jardins, este lugar, o passou por muitas transformações. Assim como nós. Raul, com um sorriso pensativo, assentiu. Sim, e cada parte deste jardim conta uma parte de nossa história. É incrível pensar em quanto mudamos e crescemos. Os dois se detiveram junto a um banco de pedra, sob a sombra de um velho carvalho, lugar que havia sido especial para a mãe de Raul e que agora o era para eles. Christopher se sentou, convidando Raul a fazer o mesmo. Sabe, no começo de tudo isso, quando descobri quem você realmente era, estava assustado, confessou Christopher, olhando para seu filho com sinceridade. Assustado com o que significaria, de como mudaria a minha vida. Mas agora não posso imaginar minha vida sem tudo isso. Sem este jardim, sem você. Raul ouviu comovido pela vulnerabilidade de seu pai. E eu encontrei não só um pai, mas um amigo e mentor em você. Aprendi tanto sobre mim mesmo, sobre nossa família. E sobre como enfrentar o que a vida nos apresenta. Christopher sorriu, o peso de anos de incerteza parecia ter se dissipado completamente. Isso é tudo o que um pai poderia desejar. Saber que seu filho encontrou seu caminho, seu propósito. A conversa se desviou para o futuro, para os planos do centro educativo e como poderiam expandir seus programas para incluir mais a comunidade e jovens interessados em botânica e sustentabilidade. Quero que este lugar seja um centro de aprendizado, não só sobre plantas, mas sobre a vida.
Sobre como cultivar beleza e substância em qualquer circunstância, disse Raul, entusiasmado com as possibilidades. E será, afirmou Christopher. Com sua visão e sua paixão, sei que conseguiremos. Juntos. À medida que o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons de ouro e rosa, Christopher e Raul permaneceram no banco, desfrutando do silêncio confortável e reconfortante que só uma verdadeira conexão familiar pode oferecer. Naquele momento, além de qualquer sombra do passado, compreenderam que a verdadeira riqueza de sua vida não residia no material, mas nas relações que haviam cultivado e nos amores que haviam fortalecido. Finalmente, levantaram-se, caminhando de volta a casa com a certeza de que cada passo que davam juntos era um passo em direção a um futuro brilhante, construído sobre os alicerces do amor, da verdade e da esperança inabalável. Nos jardins que os rodeavam, cada flor, cada folha ressoava com as histórias de seu passado e as promessas de seu amanhã. E naquele crepúsculo, pai e filho souberam que, enquanto estivessem juntos, qualquer coisa era possível. O que você achou dessa história? Deixe nos comentários o que você sentiu ao ouvi-la. Te convidamos a dar um like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos ou familiares como uma forma de apoio. Isso nos motiva a continuar postando relatos emocionantes praticamente todos os dias. Não perca a próxima narrativa surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Valorizamos enormemente ter você aqui conosco. Você pode clicar nos links que estão aparecendo na sua tela neste momento. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.